A paz, meus irmãos, mais um vídeo do canal ID. No vídeo anterior a gente meditou que Deus predestinou algumas pessoas para serem conforme a imagem do seu Filho. E eu queria aproveitar e continuar a meditação em 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então aqui a gente entende que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, que é diferente de serem predestinados, e a gente já conversou isso no vídeo passado. Então vamos fazer uma conexão com outro versículo, em João 6,37, que diz assim: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Palavras de Jesus que diz que todos aqueles que o Pai predestinou a se chegarem até Ele, virão até Ele. E de maneira nenhuma Ele vai lançar fora, ou seja, Jesus não desiste de nós, né? A gente que pode largar a caminhada, como a gente já comentou no vídeo passado. Então a gente vê aqui também que nem todos o Pai dá. Todo aquele que o Pai me dá. Será que são todos os seres humanos? Mais uma vez, vamos dar um salto em Efésios 2, versículos 8 e 9. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nem ninguém se glorie. Então, se a fé em crer em Jesus é um dom de Deus, por que Deus vai cobrar dos outros homens que Ele não deu esse dom de crer em Jesus como Salvador e vai lançar esses homens na perdição, no lago de fogo, no Geena? Vocês já pararam para pensar que isso seria justiça de Deus? Né? Então aqui a gente medita que existem duas espécies de seres humanos que Deus separa: os predestinados para serem conforme a imagem do Filho e os que não vão receber esse dom da fé e que não vão ser chamados filhos de Deus. Então a gente vai abrir lá em João, mais um versículo para confirmar isso, em João 14, 17, que diz assim, palavras de Jesus também, quando ele está falando que vai mandar o Espírito, né? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui Jesus cita que o mundo não pode receber. E ele está se direcionando aos seus discípulos, que eles conhecem, que ele mandaria o Espírito para eles, né? Como é que Deus vai cobrar desses seres humanos e julgar se eles não têm o dom de crer, né? Então, mais uma vez, a gente vai dar um salto. Vamos lá em Romanos 8, versículos 19 a 21. Aqui a gente vê muito bem nesses versículos os dois tipos de humanidade, né, que Deus cita na sua palavra. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos. Então a gente vê aqui, quando a gente lê o primeiro versículo aqui, o 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então existe uma parcela da humanidade que Deus chama de criação, aquela que não recebeu o dom de crer, aquela que não recebeu o Espírito e aquela que é chamada de criação. E no mesmo versículo diz que essa criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, que são exatamente os que receberam isso. Mas será que essa criação, só por não ter recebido, vai ser lançada no fogo? Deus seria justo por isso? As pessoas tendem a pensar isso porque recebem uma doutrina que diz: aquele que crê em Jesus está salvo, que não crê é condenado,
né? Condenado para a perdição eterna. Só que não é bem assim, porque se vocês lembrarem lá em Zacarias, no último capítulo de Zacarias, no capítulo 14, Deus faz questão de deixar uma profecia citando inclusive o povo dos egípcios, que durante o milênio eles subiriam a Jerusalém de ano em ano para aprender a lei, que a lei viria de Jerusalém. Então a gente sabe que é um povo que não crê em Jesus e que vai estar vivo depois da grande tribulação. Então, imaginar que toda essa humanidade vai ser perdida, vai ser lançada de cara no lago, não é o que a Bíblia diz. Lá em Apocalipse também, no capítulo 17, no versículo 8, Deus fala daqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, se essas pessoas não têm o nome, mais uma vez mostra uma separação. Só que no capítulo 20, dando sequência, no versículo 12, diz que essas pessoas vão ser julgadas pelas suas obras, porque vão ser abertos os livros das obras. Então Deus vai julgar essa humanidade conforme as obras que ela fez aqui na Terra, né? Isso não significa necessariamente que elas vão ser lançadas no lago de fogo. A gente sabe que tem pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo, que são pessoas iníquas, são pessoas malignas. Mas também a própria Bíblia diz que esse lago não foi feito para a humanidade, foi feito para o diabo e seus anjos caídos, né? Então, são porque essas pessoas adquiriram uma iniquidade tão grande que Deus vai fazer isso. E as pessoas que não foram? Quantas pessoas a gente conhece que passam uma vida, que escutam falar de Jesus, têm um temor de Deus, mas não creem em Jesus como Salvador? Mas são pessoas justas, são pessoas boas, e que morreram, e por isso elas são condenadas? Então a gente volta lá naquele texto de Timóteo que diz que Deus quer salvar toda a humanidade. Mas o salvar de Deus não significa que essas pessoas vão ter direito ao reinar com Cristo. E aí a gente entra mais uma vez no conceito de reino, né? Que a gente estabelece um governo junto com Cristo, dos filhos de Deus, e um povo que vai ser reinado. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês refletirem, irem nos versículos, avaliarem. A gente vai postar mais vídeos falando sobre o reino, sobre as dimensões do reino, o que significa esse reino, que eu tanto falo aqui. Mas pensem nisso, meditem nessa palavra. Tá bom, meus irmãos? Essa era a mensagem de hoje. Paz.